a Sauber realmente ferrou Gabriel Bortoleto na qualificação do GP de Mônaco de Fórmula 1. Isso segundo o próprio piloto, uma entrevista que ele deu logo após o Q1, revelando exatamente isso. A gente vai falar sobre isso tudo, vamos trazer também informações a respeito da própria qualificação. Mas antes, eu queria convidá-lo a deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações, para não perder mais vídeos como esse aqui no Drive ID, que é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Vamos logo para o vídeo. E o que aconteceu hoje foi o seguinte. Vamos começar falando sobre o Gabriel Bortoleto e depois a gente fala sobre o resultado propriamente dito da qualificação. Vamos dar aqui alguns pitacos a respeito do que aconteceu, porque a gente tem muita coisa para falar nesse sábado. Gabriel Bortoleto ficou em 16º lugar com a Chute Sauber. Na verdade não é Chute Sauber, é porque eu atualizei o site aqui, tá? Mas eu traduzi, né? É o site da Fórmula 1 oficial. Com a Kick Sauber, com um tempo de 1:11.902, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, ficou em 13º lugar, com um tempo de 1:11.871. Isso, obviamente, no Q1, né, na qualificação 1. A gente percebe que o tempo de Bortoleto foi muito próximo ali do seu companheiro de equipe, menos de 3 centésimos de distância. Foi um tempo extremamente satisfatório, muito próximo do que ele fez, mas ainda assim a gente sabe que não foi o que a gente gostaria. O Bortoleto poderia ter feito ali 2 centésimos mais rápido e chegado, claro, no Q2 e assim ficaria ali mais ou menos na 14ª colocação, na verdade na 13ª, enquanto o Nico Hülkenberg ficaria em 12º ou ao contrário, né? Algo nesse sentido. A gente percebe que no fim das contas, Bortoleto, se ele tivesse ficado uma posição à frente no Q1, ele teria ficado à frente tanto de George Russell quanto de Kimi Antonelli, porque os dois abandonaram na qualificação, o que daria a ele a 13ª colocação, o que em uma pista que depende muito da posição de largada seria algo extremamente importante e interessante para o piloto brasileiro. Claro que nem tudo está perdido, a gente ainda tem algumas informações importantes, que a gente trouxe algumas delas, inclusive, no vídeo de ontem, a respeito do que aconteceu no ano passado e que pode significar que tudo vai mudar para a Sauber, mas nesse momento a verdade é que a gente ficou um pouco decepcionado. A gente esperava, sim, que o Bortoleto, pelo menos, estivesse à frente do Nico Hülkenberg. Ficou muito próximo, não ficou à frente, mas ainda assim acabam sendo aí 3 posições de diferença para o seu companheiro de equipe, o que não é bom, mas dá para entender também para um cara que é novato, está num carro extremamente difícil de pilotar e na pista que, na minha opinião, é a pista mais difícil de guiar do calendário da Fórmula 1. Enfim, o que o Bortoleto falou logo após a qualificação? No Q1 ele teve algumas voltas muito boas, muito próximas do Hülkenberg, andou à frente do seu companheiro de equipe em alguns momentos e fez uma ou duas voltas que não foram boas, tiveram erros, tiveram problemas propriamente ditos e que realmente fizeram com que ele ficasse nessas voltas específicas 2, 3 décimos atrás do Hülkenberg. O que, como eu já disse, dá para entender, é a pista mais difícil do ano. Mas o que o Bortoleto falou foi interessante. Por quê? Ontem, na sexta-feira, eu trouxe um vídeo falando a respeito da qualidade do carro da Sauber para esse GP de Mônaco de Fórmula 1. A Sauber começou lá atrás no grid, em 18º lugar, com o Bortoleto, e também em 12º com o Nico Hülkenberg. Bortoleto no treino livre 1, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ficou bem atrás, estava, claro, se habituando à pista. Mas no treino livre 2, eles tiveram uma evolução impressionante. Bortoleto conseguiu ficar à frente do Hülkenberg e ficou em 14º lugar, com o Nico em 16º. Mas olha aqui a diferença do tempo do Bortoleto para o primeiro lugar. Menos de 9 décimos. É um tempo impressionante para o piloto brasileiro e para a Sauber. Com isso, a expectativa era justamente que no treino livre de hoje, do sábado, eles tivessem um resultado ainda melhor, com uma adequação melhor dos carros, um acerto fino um pouco melhor também, o que consequentemente traria ali uma qualidade de tempos muito superior aos carros da Sauber. Mas não foi isso que a gente viu
no treino livre 3. Quando a gente vai analisar aqui o que aconteceu exatamente no TL3, a gente vê que não foi o que a gente gostaria. Bortoleto ficou em 19º lugar, a 1,6 segundos do tempo mais rápido da sessão, e Hülkenberg ficou em 13º, a 1,1, quase 1,2 segundos do tempo mais rápido. O que significa que a Sauber, no fim das contas, havia piorado o seu tempo, havia piorado o seu carro. E foi isso que Bortoleto disse. Ontem, na sexta-feira, eles conseguiram encontrar muito bem o que o carro precisava, fizeram esses ajustes finos no treino livre 2, algo que geralmente não acontece. Eles têm muita dificuldade do TL1 para o TL2. E aí, durante toda a noite, analisando os dados que eles captaram dos treinos de sexta-feira, eles fizeram um novo acerto para o sábado, no treino livre 3, claro, para fazer esses testes. Só que esse novo acerto deu completamente errado. A Sauber literalmente piorou o carro de Bortoleto de ontem para hoje e, consequentemente, o que a gente viu na pista foi o resultado disso. No treino livre 3, Bortoleto ficou muito atrás dos outros pilotos e tiveram literalmente que reverter quase todos os acertos que eles haviam feito de ontem para hoje para a qualificação. Então, o acerto do carro do Gabriel é como se ele tivesse feito apenas 2 treinos livres e não 3 treinos livres, justamente porque a Sauber errou completamente no acerto do carro, provavelmente leu mal a telemetria e, consequentemente, entregou para Gabriel um carro muito fora do que ele esperava para a qualificação de hoje. Provavelmente o Hülkenberg também sofreu com essa situação. Nós não vimos entrevistas com o piloto alemão, mas provavelmente ele sofreu, apesar de que os dois pilotos estão com acertos bem diferentes, segundo a telemetria, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. No fim das contas, na qualificação, como eu já disse, nós vimos aqui um Bortoleto fazendo o máximo que ele pôde, ficando muito próximo do Hülkenberg, um 11.902, que é justamente 7 décimos apenas atrás do primeiro lugar no Q1, e o Hülkenberg também ficando a mais ou menos esses mesmos 7 décimos de diferença. Foi um treino livre bom, mas se a Sauber tivesse evoluído para o TL3, com certeza haveria muito mais oportunidades para a corrida de amanhã. Claro que esses são erros que acontecem, a estrutura da Sauber ainda está sendo redescoberta, o time ainda está se encontrando, mas é algo muito triste porque, na minha opinião, era uma das maiores oportunidades de Gabriel Bortoleto pontuar nesse ano. Algo que ainda pode acontecer. Por que disso? Falei sobre isso no vídeo de ontem, mas vou trazer também no vídeo de hoje. Esse aqui é o grid de largada do ano passado, 2024. E os carros da Sauber, na época, eram muito piores do que os carros de hoje em comparação com seus concorrentes. Valtteri Bottas havia largado em 17º lugar e Guan Yu Zhou em 18º. A diferença de tempo do Bottas para o carro que estava uma posição à frente era de meio segundo de diferença. Quando a gente compara o tempo do Bottas com o tempo mais rápido, haveria ali 1,3 segundos de diferença entre o tempo do Valtteri para o tempo mais rápido. A Sauber estava ali em torno de 4 décimos pior do que nesse ano de 2025, certo? E eles fizeram os piores tempos do grid, tá? Aqui eles só largaram à frente porque tanto o Hülkenberg quanto o Magnussen haviam sido desqualificados por problemas regulamentares no carro da Haas do ano passado. Quando a gente vai analisar o resultado da corrida, a situação é diferente. Guan Yu Zhou terminou na última colocação, à frente apenas dos carros que haviam abandonado, justamente os 2 carros da Sauber, a Alpine e a Red Bull de Sérgio Pérez, mas Valtteri Bottas ficou em 13º lugar, apenas 3 posições à frente da zona de pontuação, o que indica ali uma possibilidade com um carro meio segundo mais rápido que do ano passado, talvez da Sauber, ligada ali às intercorrências que podem acontecer durante a corrida, conseguir sim pontuar alguma coisa na corrida de amanhã, principalmente com essa questão dos novos pitstops. Isso pode fazer com que alguma posição caia no colo do Bortoleto durante o GP e isso possa beneficiar o brasileiro. Então, a esperança ainda não acabou. Bortoleto está largando melhor,
do que Valtteri Bottas no ano passado, largando melhor do que Guan Yu Zhou. E se a média de abandonos do GP de Mônaco continuar acontecendo, Bortoleto pode sim acabar ganhando várias posições e quem sabe chegando pelo menos em 10º lugar. A esperança para esse GP de Mônaco ainda existe e essa questão das novas paradas nos boxes podem beneficiar ainda mais o piloto brasileiro e quem sabe fazer com que ele ganhe esses pontinhos. Quando a gente vai ver que a telemetria, essa aqui é a volta mais rápida de Nico Hülkenberg e a volta mais rápida de Bortoleto no Q1. E a hora que a gente vai ver aqui o que acontece, a gente percebe que o Bortoleto está praticamente à frente do Hülkenberg durante toda a volta. Essa linha em branco é o Bortoleto. A gente está percorrendo aqui o tempo de volta, tá? Então, essas ondas aqui são justamente cada setor, cada momento em que o Bortoleto freia e acelera durante uma volta completa. E aí a gente percebe, por exemplo, que nesse momento aqui, o Bortoleto chegou a ser 8 décimos mais rápido do que o Hülkenberg. Quase 9 décimos. Qual momento é esse? É justamente aquela curva que a gente tanto conhece, aquela curva de 180 graus, extremamente fechada. O Bortoleto claramente freia muito mais dentro do que o Hülkenberg. Ele freia muito depois do Hülkenberg. Consegue ganhar um grande tempo nessa curva mesmo, que é justamente essa extremamente fechada. Eu não estou me lembrando aqui agora. No momento da reaceleração, o Hülkenberg ganha boa parte desse espaço, mas veja só, a diferença entre o momento da entrada da curva para o momento da saída da curva é de 2 décimos. O Bortoleto ganha 2 décimos de tempo em comparação com o Hülkenberg só nessa curva. Ou seja, o Bortoleto está arriscando muito, provavelmente um acerto com alta pressão aerodinâmica, mais pressão do que o Bortoleto, inclusive, do que o Hülkenberg está utilizando, e quem sabe um acerto de freios melhor também. O Bortoleto veio nessa volta rápida arriscando absolutamente tudo. Novamente, na próxima curva, ele freia bem mais dentro do que o Hülkenberg, ganha 2 décimos, mas aqui ele perde um tempinho na saída, porque o pico desse lugar está um pouquinho abaixo desse aqui, então ele perdeu um pouco. Depois ele ganha novamente e a partir daqui percebam que o Hülkenberg ganha muito tempo em comparação com o Bortoleto até esse momento aqui da pista. Vamos ver onde é? Da entrada da reta do túnel até o momento da primeira frenagem da primeira chicane. Olha só. O Hülkenberg ganhou do Bortoleto simplesmente na reta inteira. Aí o Bortoleto ganha novamente na frenagem e o Hülkenberg volta a ganhar tempo com relação ao Bortoleto nesse setor inteiro de alta velocidade, que é praticamente pé embaixo. Vamos ver aqui essa frenagem de novo? Nessa frenagem, os dois são muito parecidos, mas aí o Hülkenberg já é um pouco mais rápido. A gente percebe que muito provavelmente o acerto do carro do Bortoleto era diferente do acerto do carro do Hülkenberg. O Bortoleto com mais pressão aerodinâmica, provavelmente. Talvez um acerto até mesmo de motor, privilegiando ali essa parte de baixa velocidade, enquanto o Hülkenberg tinha um carro melhor de alta velocidade. Isso não quer dizer tanta coisa, mas a gente percebe que o Bortoleto está se arriscando muito mais com o carro na pista propriamente dita do que o próprio Hülkenberg, que está tentando ganhar nos setores de alta velocidade. São estilos de pilotagem diferentes, são carros diferentes, mas sem sombra de dúvida, o Hülkenberg foi um pouco mais rápido com esse tipo de acerto. Não quer dizer que se o Bortoleto tivesse com o mesmo acerto, ele seria tão rápido quanto o Hülkenberg ou mais rápido, mas quer dizer que eram acertos sim diferentes, cada piloto escolhe a forma como quer pilotar. E agora falando propriamente dita ali do resultado da qualificação, eu acreditava que o Charles Leclerc conseguiria ali fazer a volta mais rápida, eu achava que a pole seria dele. Como eu disse ontem, ele está pilotando um absurdo, mas o Lando Norris surpreendeu todo mundo com um tempo 1 décimo mais rápido do que o Charles Leclerc e conseguiu fazer essa pole position. E Oscar Piastri ficou apenas em terceiro lugar, 2 décimos atrás do seu companheiro de equipe. No fim das contas, o Piastri realmente está tendo muita dificuldade nesse GP de Mônaco. Ele está arriscando tudo e não está encontrando um bom tempo. Provavelmente na corrida de amanhã
Esse resultado deve ficar bem parecido, talvez com algumas modificações aí no decorrer do GP. E Lewis Hamilton ficou em quarto lugar, a quase 4 décimos de diferença do Charles Leclerc. Na verdade, 3 décimos de diferença do Charles Leclerc, quase 4 décimos, se eu não me engano, de diferença para o Lando Norris. Na verdade, foi mais de 4. Hamilton teve dificuldade durante todo o fim de semana, mas conseguiu aí se aproximar bastante dos ponteiros de certa forma. Max Verstappen ficou apenas em quinto lugar, teve muitos problemas nesse GP de Mônaco, não se sabe exatamente quais são, mas percebam que ele ficou a 3 décimos de distância do quarto lugar. Provavelmente na corrida de amanhã as coisas não serão boas novamente aí para Max Verstappen. No fim das contas, esses são os comentários. Queria saber o que você pensa sobre isso. Você acha que o Bortoleto pode mesmo acabar pontuando na corrida de amanhã? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativando o sininho para todas as notificações. E também comenta quem você pensa que vai ganhar a corrida de amanhã. Eu acho que o grid vai continuar praticamente o mesmo. A gente não tem muitas ultrapassagens no GP de Mônaco. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua também. Porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.